Povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus, quarta-feira já, metade da semana novamente, né, irmãos? Deus está, né? Desde a antiguidade nunca se ouviu que um Deus trabalha para aquele que nele confia, né? Louvado seja Deus. Então assim, né, irmãos? Se você olhar para o passado, se você olhar para os acontecimentos, né? Nunca se ouviu, né? Nunca, né? Olha, Isaías 64, 4, né? Isaías 64, 4, diz assim aqui a palavra do Senhor, desde a antiguidade, se você olhar aí os acontecimentos, né? Glória a Deus, né, irmãos? Nunca se ouviu um Deus que trabalha, olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus peleja por nós, né? Então creia, né, irmãos? Creia, se alimente da palavra que é o próprio Deus, você vai ter força, você vai ser um vitorioso, nada poderá te resistir se você estiver cheio de Deus, né? Se você não tiver, você vai ficar fraquinho, né, irmãos? O que vence o mundo? A nossa fé. Então, assim, se você não se alimentar, né? Alimentar a tua fé com a palavra, que é a fonte de toda fé, é a palavra de Deus, né? Você vai ficar fraquinho, né, irmãos, né? Você não vai conseguir vencer, você vai ficar falando que está desanimado, você vai ficar murmurando, né? Mas se você se alimentar de Deus, né? Tudo de bom vai acontecer para você, né, irmãos, né? Irmãs, né? Glória a Deus por isso, né? Então, assim, se alimente da palavra, se revista do poder de Deus, porque maior do que Deus não tem, né, irmãos? Não é um macumbeiro, feiticeiro, um encantador, né? Não tem, né, irmãos, né? Muito pelo contrário, Deus vai fazer essas pessoas se dobrar diante dele, né? Deus vai fazer todo o joelho se dobrar diante dele, né? Louvado seja Deus, né? Olha, aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, em Ageu, né? Ageu, Deus usa um profeta, né, irmãos? Para repreender o povo e reedificar, né, o templo, né? Quer dizer, o templo já tinha sido construído, mas tinha sido abandonado pelo povo, né? Aleluia, né, irmãos, né? O templo do Espírito Santo somos nós, né? Deus já fez uma obra, Deus quer fazer uma obra em você, né? Você que nunca ouviu a palavra, você que está conosco pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, né? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver. E você que já está conosco há bastante tempo, né? Deus te abençoe e te prospere. Deus te fortaleça nesta madrugada, a cada madrugada, né? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, amém? Que o Espírito Santo de Deus te alimente, te fortaleça, né? E aqui, olha, irmãos, né? Às vezes nós queremos bênção, né? Mas tem hora que ela não chega, né? E aqui Deus mostra por quê, né? Por que o povo deixa de ser abençoado? Muito pelo contrário, né? Às vezes nós falamos assim, olha, tá ruim o negócio, né? Tá ruim aí fora, né, irmãos? Para quem tá longe da presença de Deus, tá muito ruim, né? E a Bíblia diz que vai piorar, né? Vai piorar pelos sinais, né, irmãos? A intensidade dos sinais da volta de Cristo vai aumentando. Terremotos, maremotos, enchentes, né? Catástrofes, né? Tá mostrando, né, irmãos, que quando a mulher começa a ter dor de parto, diz que a criança vai nascer. Vai nascer naquele momento? Não. Mas as dores vai aumentando até chegar a hora dessa criança nascer, né? Então, irmãos, a intensidade dos sinais vai aumentando a cada dia, né? Porque Jesus, a gente já pode ouvir os passos dele que ele está vindo, né? Ele está vindo, né, irmãos, né? Então, a gente já pode ouvir os passos de Jesus vindo ao nosso encontro, né? Para buscar a igreja que somos nós, né?
Por isso você tem que estar preparado. Aqui diz assim, aqui, ó, capítulo 1 de Ageu, profeta Ageu, né? Abre a sua Bíblia aí, você vai ver que ele está aí. Se você não conhece, eu vou te apresentar ele lá no finalzinho do Velho Testamento, né? Pega Malaquias e volta um pouquinho aí que está aí pertinho, né? Olha, diz assim aqui, ó. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Então, não é o ser humano normal que está falando, né, irmãos? É o próprio Deus que está falando conosco, né? Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares em casas aparelhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperais o muito, eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, com o meu sopro eu dissipei. Por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Aleluia. Deus usa o profeta, né, irmãos, para falar com a igreja, né? A igreja tinha abandonado a casa de Deus, né? O povo de Deus, olha que terrível, né, irmãos? Se chama povo de Deus, mas tinha abandonado a casa de Deus. Cada um estava preocupado com a sua própria casa, né? Estava acomodado ali, tirou o foco, né, irmãos? Estava errando o alvo, né? O que é pecado, irmãos? O que é pecado? É errar o alvo, né? É você insistir num caminho errado, né? Você virar as costas para Deus, né? O maior pecado é você abandonar a Deus, né, irmãos? Porque roubar, matar, estrupar, mentir é consequência de você largar a justiça, o Deus da justiça. Aí começa você a praticar o quê? A injustiça, né? É o contrário de justiça. A injustiça, quando você se afasta de Deus, e aí as obras da carne começam a dar fruto ruim, né, irmãos? Né? Mas quando nós nos aproximamos de Deus e nos enchemos da palavra, nós começamos a dar frutos bons. Então, assim, qual que tem sido a sua função no reino de Deus? Você é uma ajuda? Você tem ajudado o reino de Deus a prosperar? Ou você é um obstáculo? Você é um embaraço? Você é um impedimento na obra de Deus? O que você tem sido, irmãos, nas mãos de Deus nesses últimos meses, nesses últimos tempos? Aqui o povo começou a ser um obstáculo, né? O povo começou a se afastar de Deus. O povo começou a endurecer o coração e começou o quê, irmãos? A se preocupar consigo mesmo. E aí o que aconteceu? Automaticamente, se afastando de Deus, as bênçãos ficam retidas, o céu fica de bronze, né? Você pede, mas não recebe, né? Você ora, nem ora, né? Porque não tem força para orar. Aí um pouquinho que ora, a oração bate e volta, né? Não tem resposta. E aí Deus começa a cerrar os céus, né? Deus começa a cerrar os céus. A Bíblia diz assim, olha, considerai o vosso passado, né? Olha como era antes, né, irmãos? Olha como você vencia com facilidade também as coisas quando você se colocava em oração, né? As coisas aconteciam, tinha resposta, né? Agora, né, irmãos, ó, Deus fala assim, ó, considerai o vosso passado, né? Olha
Olha como Deus agia na tua vida antes. E olha agora como Deus está retendo, né? Olha, né? Esperaste muito, eis que veio pouco a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Porque assim diz o Senhor, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Então, né, mas o templo, a casa de Deus tá ali abandonada, né? Você não ajuda a cuidar, você não é fiel, você deixou de ser dizimista, você deixou de ser ofertante, você deixou de orar, né, irmãos, né? O dízimo, irmãos, né? Quando você entender isso, se você ler lá, né? Muitos aí ignorantes falam que o dízimo é coisa do passado, né, irmãos? Da lei. A palavra de Deus ela é linda, né? Quando a pessoa começa a colocar impedimento para não obedecer, os rebeldes que começam a falar, né? Se você ler Hebreus capítulo 7, fala que Melquisedeque, né? Era como Cristo, né, irmãos? Né? Está no Novo Testamento, né? A viúva pobre estava no Novo Testamento, né, irmãos, né? Muitas outras palavras, né? Então falta entendimento, falta você ler Bíblia, né? Falta você entender a palavra, né? Então, assim, como é que você mantém a tua casa, né? Você paga imposto, mesmo você reclamando, você tem que pagar imposto, né? CPFL, água, né? Você tem que pagar aí IPTU, IPVA, né, irmãos? Você tem que pagar as coisas para você manter as tuas coisas, né? Então, você mesmo reclamando, você tem que pagar. E como é que a casa de Deus ela é mantida, né, irmãos? Através do dízimo. E através de qual ato nosso que esse devorador, esse demônio devorador é repreendido? Deus repreende pela nossa obediência. É Deus que repreende, né? Pela nossa obediência através do dízimo, né, irmãos, né? Então, assim, às vezes você gasta em farmácia, gasta em médico, gasta no mecânico, gasta, né? Teu carro não sai de lá, né, irmão? Você não sai da farmácia, né? E aí, seria, se você desse o dízimo do que você recebe, seria bem menos do que você tem gastado na farmácia, com médico, com remédio, né? Então, assim, né, irmãos, é uma escolha, né? Ou a gente obedece, ou a gente serve a Deus de todo o coração, a gente não serve. Mas lê lá em Hebreus capítulo 7, né? Melquisedeque, o dízimo veio antes de Abraão, né, irmãos? Deus ministra para Melquisedeque. E Melquisedeque é abençoado através do dízimo, né? E Melquisedeque ensina Abraão a dizimar, né, irmãos? E Abraão entende, ele obedece, e ele é abençoado pelo Senhor, né? Então o dízimo, irmão, vem antes de Abraão, né? É Deus que colocou esse projeto sobre a terra, né? Foi Deus, irmão. Então você pode se levantar, você pode falar mal, né? Vai cair por terra, né? Depois você vai dar conta das tuas rebeldias diante de Deus. Só que quem está perecendo é você. Enquanto você reclama, enquanto você murmura, enquanto você se levanta contra a palavra que é o próprio Deus, você vai perecendo, né? A tua vida não prospera, né, irmãos, né? E aqui Deus repreende o povo, por quê, irmãos? A casa de Deus estava em ruínas. O povo estava querendo, achando que estava prosperando e não estava. Né? Estava patinando, estava procurando os seus próprios interesses, estava desobedecendo a regra. Fala assim, olha, Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente que inverte, desobedece e quer que dá certo, né? Mas faz da maneira errada e quer que dá certo, né? Aí não estava dando certo, o povo estava plantando muito e colhendo pouco, né? Talvez você se identifique com essa palavra, você está plantando muito e está colhendo pouco. Na hora da colheita está vindo pouco, né, moço? E o pouco que diz aqui, olha, né? Olha, aqui o Senhor, né? Olha, tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar, né? Há um vazio muito grande na tua alma, há um cansaço, há um esgotamento, né, irmão? Você troca o dinheiro e some, né? Você troca o dinheiro e some nas tuas mãos, você não sabe para onde vai, né? O devorador está te devorando aí, né? Por quê, irmãos? Porque você está endurecendo o coração para as coisas de Deus, né?
Porque você deixou a casa de Deus, né? Você tem abandonado a casa de Deus, né, irmãos, né? Então, assim, você tem abandonado a obra, né? E Salmo 127 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Pode acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. Você está comendo pão de dores, né, irmãos? Está comendo pão de dores, né? Enquanto você agir na tua rebeldia, quanto você endurecer o coração, quanto você querer se afastar ainda mais de Deus, né, as coisas vai piorar. É que eu tenho falado para muitas pessoas, né, a gente visita algumas pessoas e elas falam, nossa, vai estar difícil, olha, eu não sei o que está acontecendo, piorou, tá ruim algumas coisas. Eu falo, olha, se você não vigiar, vai piorar ainda mais. Vai piorar ainda mais, irmãos, porque quando Jonas, ele se afasta de Deus, se afasta da direção certa, o vento, a tempestade se levantou contra ele, né? Deus permitiu o vento para trazer ele de volta no lugar, né? Então, assim, o vento começa a soprar, aqui estava soprando sobre a igreja, né? Deus cerrou os céus, né, irmãos? Por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho, quer dizer, e a terra os seus frutos, quer dizer, né? Se não tem orvalho, não umedece a terra, né, irmãos? E se não umedece, não tem como plantar, e se não tem como plantar, não tem como colher, né? Olha, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Aí Deus repreende o povo entende que estava errado. Glória a Deus. Glória a Deus que eles entenderam, mas você é duro de coração. Né? Você que está me ouvindo, muitos que estão me ouvindo é duro de coração, não quer entender, o orgulho tem te atrapalhado, né? Então, assim, né, irmãos? O Senhor fala assim, olha, o povo atende ao Senhor, o povo ouve o que o profeta, Deus usou o profeta para falar. Que o Espírito Santo testifique no teu coração. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, assim, irmão, de duas uma, ou você vai ajudar, vai participar da obra que Deus tem, você vai ser uma bênção, vai voltar o coração para Deus, para que o céu se abra novamente sobre a tua vida, né? Deus é justo, né, irmãos? As pessoas colhem o que elas plantam. Elas estavam plantando egoísmo aqui, elas estavam se dedicando só na casa delas, esqueceu a obra de Deus, né? E aí, né, irmãos, né, olha, né? Aí as coisas no céu começou a ficar de bronze, né? As coisas começaram a não acontecer, começou a piorar na vida das pessoas, né? Olha, né? Aqui depois diz assim, ora, pois, capítulo 2, versículo 4, ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, assim, né, irmãos? Qual que é a ordem para essa madrugada, para esse dia, para esses dias, né? Volta para a casa do Senhor, né? Volta para a casa do Senhor, né, irmãos? E trabalhar e ali fazer a obra, né? E a prosperidade vai ser a consequência dessa atitude certa, né? Da obediência, né, irmãos? Então, assim, enquanto você endurecer o coração, as coisas vão mirrando, né? As coisas vão escapando dos teus dedos, aí você acha que você está no controle e não manda nada. Deus fala assim, você não manda nada, tudo é meu, né? A terra é minha, os cabelos, né? Toda a terra é minha, né, irmãos? Todo o ser é meu, né? E aí vai escapando pelas tuas mãos, você vai ficando irado, você vai perdendo o controle das coisas, e Deus mostra que você não tem controle de nada, né, irmãos? Deus fecha a porta, Deus abre porta, Deus fecha os céus, né? Deus abre os céus, né? É Ele que manda, né? E aí você fica perdido, aí você começa a perecer, né? As coisas não dão tão certo.
Você semeia, mas não colhe, né? Semeia muito, mas colhe pouco, né, irmãos? E esse pouco, quando vem, Deus assopra ainda, não tem a bênção de Deus, não rende, né? Você compra para 30 dias, a despesa dá para 15, né? Você compra por uma semana, dá para 2, 3 dias, né? É o devorador, né, irmãos? É Deus agindo, né? E aí, muitas vezes, o anjo se coloca contra nós, né, irmãos? Quando Balaão tentou ali passar pelo caminho que Deus não queria que ele fosse, o que Deus permitiu ali, né, irmãos? Deus permitiu o anjo com a espada. A mula viu o anjo, queria voltar para Jerusalém, e Balaão batendo na mula ali, né? E o anjo falou assim: Balaão, se você passar daqui, eu te mato, né? Se você insistir, eu te mato, né? Se você passar daqui, se você continuar sendo rebelde, eu te mato, né, irmãos? E é assim que Deus faz com os rebeldes, né? Deus não deixa o nome dele ser escarnecido, né? Deus tira de sobre a terra, né? Mas aqui o povo entendeu, o povo ouviu a voz do Senhor, que o Espírito Santo possa entoar na tua mente, no teu ouvido, nesta madrugada, na hora que você ouvir esta palavra, que você possa, o Espírito Santo possa te convencer, né, irmãos? Você fazer da maneira certa, voltar para a casa do Senhor, né? Voltar para a obra do Senhor e trabalhar, né, irmãos? E trabalhar para servir esse Deus, né? Senão você vai ficar em maus lençóis, amém? Senão você vai se tornar um obstáculo, né? Um impedimento, e Deus vai tirar o impedimento, né? Em vez de te prosperar, Deus tira você de cena, né, irmãos? Deus tira você de cena se você não ouvir a palavra de Deus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, graças nós te damos por esse momento maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e da vitória. Pai, em nome de Jesus, convence, Pai, assim como o Senhor convenceu esses irmãos ali no passado. Pai, o Senhor também é poderoso para convencer esses irmãos que estão ouvindo esta palavra, convencer essas irmãs, Pai, a voltar ao trabalho na tua casa, Senhor. Oh, Pai, a voltar a te honrar, Senhor, em nome de Jesus. A colocar o Senhor em primeiro lugar, aleluia, né? Oh, Deus de poder, em nome de Jesus, oh Deus. Pai, entra com a tua providência, manifesta o teu poder, Senhor, e abençoa a tua igreja, Pai, para o trabalho. Pai, que haja uma igreja que glorifica, uma igreja que é fiel, Senhor, uma igreja, Senhor, em nome de Jesus, que trabalha, que participa, que glorifica, Senhor, que ora, Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, Senhor, e abençoa a tua obra sobre a terra, em nome de Jesus, amém? Né, irmãos, aqui Deus mostra, né, só um pouquinho aqui, ó. Deus mostra as consequências no versículo 5 e 6, né? Olha, tende semeado muito e colhido pouco, né? Então, assim, analise a tua própria vida, como é que ela está, né, irmãos? Tá um marasmo, tá difícil, né, irmãos? Não tá conquistando quase nada, né? Então, assim, Deus fala assim, olha, considerai o vosso passado, né? Considera o vosso passado, olha para dentro de você, né, irmãos? E volta o teu coração para Deus, amém? Porque a nossa vitória, a nossa providência está nas mãos do Senhor, né? Amém? Deus abençoe.